Começo a mensagem hoje com algumas informações a respeito do livro de Daniel que talvez você não saiba. O livro de Daniel foi escrito em duas línguas. Ele foi escrito em hebraico, do capítulo 1 até o capítulo 2, o 4º versículo, e foi escrito daí em diante até o capítulo 7, até o início do capítulo 7, foi escrito em aramaico. Foi escrito em aramaico porque aramaico era a língua que predominava, era a língua popular falada no Império Babilônico e no Império Persa. Por isso foi utilizada esta linguagem também, portanto, é o livro da Escritura no qual nós temos o registro desse livro em duas línguas. A segunda informação também, a meu ver, interessante sobre o livro de Daniel é a seguinte: o livro de Daniel tem sido popular em dois lugares. Tem sido muito popular na escola dominical, principalmente entre as crianças, as histórias, a história da fornalha e a história de Daniel na cova dos leões, sobre a qual o reverendo Reginaldo pregou no domingo passado, são histórias muito populares e bastante contadas para as crianças. O livro de Daniel tem sido estudado, então, na escola dominical, do 1º capítulo até o 6º. E a segunda parte do livro, ou seja, a partir do 7º capítulo, tem sido muito popular nas conferências escatológicas. Aqueles que são mais novos na igreja, mais novos em idade, talvez nunca tenham participado de nenhuma conferência desse tipo, mas foram conferências muito populares e são ainda populares em algumas igrejas, e são conferências que tratam a respeito dos acontecimentos futuros. Tiveram uma grande ênfase, principalmente no período da chamada Guerra Fria, naquele momento de tensão, da possibilidade de uma guerra nuclear. Essas conferências eram realizadas com muita frequência e, principalmente, essa segunda parte do livro de Daniel tornava-se objeto de estudo nessas conferências. Bom, essa é uma distinção, então, da popularidade do livro de Daniel que nós precisamos fazer. Até o capítulo 6, o livro trata da sobrevivência de Daniel e seus amigos num ambiente de muita hostilidade. Do 7º capítulo em diante, nós temos a apresentação e o relato de visões, de sonhos, e esses sonhos são abrangentes do ponto de vista histórico e tratam dos grandes impérios que foram contemplados por Daniel nessas visões. E uma coisa importantíssima é que esta segunda parte do livro de Daniel foi escrita naquilo que se chama como, ou se conhece como literatura apocalíptica. E aqui eu queria pedir a sua atenção. Ouça bem, literatura apocalíptica e não reportagem apocalíptica. Para nós, leitores do século XXI, do século XX, é muito difícil fazer essa distinção. Mas por que é preciso fazer essa distinção? As tais conferências que eu mencionei ainda há pouco, muitas vezes trataram o livro de Daniel como se fosse uma reportagem apocalíptica, ou seja, um livro que tratava de detalhes, de pormenores históricos, de personagens, acontecimentos, datas, que poderiam ser compreendidos a partir do estudo. Não é isso. O livro de Daniel, assim como a literatura apocalíptica registrada principalmente no livro do Apocalipse, não é uma reportagem sobre o futuro. Ou seja, não traz esse grau de detalhamento de personagens, lugares, acontecimentos. Na verdade, a literatura apocalíptica ela tem por objetivo oferecer esperança, tem por objetivo encorajar aqueles que vivem num período de perseguição, aqueles que estão sofrendo hostilidades. A literatura apocalíptica fala da presença de Deus e da vitória de Deus sobre esses períodos de hostilidade, ou seja, o domínio, o governo de Deus. Isso é muito importante que saibamos, para que nós não interpretemos de modo equivocado a literatura apocalíptica. Um outro dado interessante é que essa literatura, ela se vale amplamente da linguagem simbólica, isso por uma razão óbvia. Aqueles que viveram no nosso país no período da repressão sabem que quando há um ambiente político de fiscalização,
de denúncia, quando há um ambiente político de perseguição, as pessoas têm medo de dizer determinadas coisas e serem imediatamente presas, reprimidas, condenadas. Por isso, a linguagem simbólica é uma linguagem muito importante para a sobrevivência em momentos de repressão, em momentos de governos que são autoritários. Essa linguagem oferece, então, aos que estão vivendo sob perseguição uma forma de comunicação e uma forma de resistência nesses períodos difíceis. É desse modo que nós devemos entender a série de sonhos e visões que nós encontramos nesse livro, principalmente a partir do 7º capítulo. Só para relembrar, nós não vamos detalhar, mas são grandes quadros que o livro de Daniel fornece. Por exemplo, no capítulo 2º, nós temos o sonho de Nabucodonosor e o sonho da grande estátua, que é interpretado por Daniel, não é? Como reinos de ouro, prata, bronze e barro. Essa é uma grande visão a respeito dos reinos. No capítulo 7º, capítulo que lemos há pouco, nós temos a visão dos animais. São eles o leão, o urso, o leopardo e o quarto, que é um animal terrível. E desse animal terrível, ou nesse animal terrível, existem os chifres que, por sua vez, se desdobram em outras modalidades de governo. O capítulo 8º também menciona animais, carneiro com 2 chifres e o bode. Todas essas imagens, na verdade, têm o seguinte propósito: representam os impérios sobre os quais o livro de Daniel trata. Impérios que são mencionados e impérios que hostilizaram as pessoas que temiam a Deus. Quais são esses impérios, então, representados nas suas diferentes nuances pelo livro de Daniel? São eles o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Daniel viveu no Império Babilônico e teve vida também no início do Império Medo-Persa. Mas depois houve a sucessão pelo Império Grego e, no tempo de Jesus, havia o império conhecido como Império Romano. Um dos períodos mais críticos da história desses 4 impérios foi o período do Império Grego. Nesse período, um rei conhecido como Antíoco Epifânio, ele moveu uma perseguição feroz contra os judeus. E ele enviou para Jerusalém cerca de 20.000 soldados que invadiram a cidade, mataram a maioria dos homens, escravizaram as crianças, escravizaram as mulheres, mas como se isso não fosse suficiente, esse imperador, ele decretou a proibição da adoração a Deus e proclamou que ele era divino, que ele deveria ser adorado. E se isso não bastasse, ele cometeu ainda o que no livro de Daniel aparece como a terrível abominação. Ele invadiu o templo, destruiu o altar que havia no templo em Jerusalém, edificou um novo altar, mas edificado ao deus grego Zeus, e cometeu a terrível abominação de sacrificar um porco dentro do templo de Jerusalém, sobre o altar que ele havia construído. Isso gerou uma rebelião, conhecida como a rebelião dos Macabeus, em um capítulo interessantíssimo na história de Israel. Jesus viveu no período do 4º império, o Império Romano, e a popularidade do livro de Daniel era muito grande no período do ministério de Jesus. Para você ter uma ideia, o Novo Testamento contém 133 citações do livro de Daniel, um dos livros mais citados no Novo Testamento. E a razão é muito simples. No tempo de Jesus, eles estavam vivendo sob o Império Romano, viviam sob opressão, e o livro de Daniel supria a compreensão da natureza desse império, e o livro de Daniel oferecia para as pessoas no tempo de Jesus também esperança que esse império, o Império Romano, haveria de terminar assim como os outros haviam terminado. Por isso era um livro extremamente popular. Mas mais do que isso, o livro de Daniel, ele se constitui numa espécie de ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ou seja, é um livro que faz a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento e para a mensagem do Novo Testamento. E faz a transição da seguinte forma:
No livro de Daniel aparece a expressão o Filho do Homem, expressão que você conhece do Novo Testamento, expressão que foi utilizada pelos evangelistas e pelo próprio Cristo para referir-se a si mesmo, nada menos do que 71 vezes nos evangelhos. Portanto, é o livro que faz a transição para o Novo Testamento. Mas, dadas essas informações, eu chego então ao texto que nós lemos. Daniel teve a visão das bestas, das feras terríveis que lemos há pouco, ou seja, animais que representavam esses 4 impérios que estão mencionados aí na tela. Mas, assim como Estevão, naquele momento do seu martírio, teve o consolo, teve o conforto de, no momento em que seria apedrejado, olhar para o céu e ver Cristo à direita do Pai, assim como João, que estava preso na ilha de Pátimos e teve a graça de ser visitado, de ter a visão do Cristo glorificado, Daniel também foi abençoado por Deus. Ele teve essa visão medonha desses animais ferozes, mas ele teve também uma visão do Filho do Homem, do Cristo aguardado, do Cristo esperado. E isso o confortou grandemente, isso renovou a sua esperança, isso abriu para ele, essa visão, abriu para ele novos horizontes daquilo que Deus estava fazendo e que seria consumado na pessoa de Cristo no Novo Testamento. Eu quero ler com você a continuação no capítulo 7, dessa visão que Daniel teve do Filho do Homem. O texto será projetado na tela, você pode acompanhar a leitura que eu farei. Diz assim: continuei, Daniel falando, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esta visão de Daniel é uma visão da vinda de Cristo. É um anúncio da vinda de Cristo, um anúncio profético do ministério de Cristo. E há 3 coisas importantes para o nosso tema desse mês que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, Daniel tem a visão de um trono justo, de um trono santo. Ele vê o ancião de dias, ou seja, uma representação de Deus Pai. As suas vestes são brancas, as suas vestes, ele está cercado, assentado num trono de fogo, e estas imagens, ou seja, as vestes e o fogo, representam a santidade, representam a pureza que há nesse trono. Há um contraste aqui no livro de Daniel entre esse trono que Daniel contempla e os tronos que ele vira ao longo da história, que não eram tronos cercados pela pureza, tronos marcados pela santidade, fosse o trono de Nabucodonosor, de Belsazar ou aqueles que viriam depois deles. Os tronos dos reinos desse mundo, reinos que Daniel contemplara, eram reinos manchados por sangue, tronos manchados por sangue, reinos cujos governantes não estavam vestidos de branco, eles estavam cercados, na expressão popular do nosso tempo, de um mar de lama.
mas o contraste é que ele via um reino que era governado a partir da santidade. O conforto para Daniel e para qualquer pessoa que viva sob perseguição, que viva sob hostilidade, é saber que há um trono no centro do universo e, assentado nesse trono, está o Deus justo, o Deus que julga com base na santidade e não segundo outros interesses. Em segundo lugar, a visão de um julgamento justo. Veja a expressão: assentou-se o tribunal e abriram-se os livros, versículo de número 10. Uma das grandes indagações de toda pessoa que vive sob perseguição é a seguinte: será que Deus não está vendo isto? Será que Deus não vai fazer nada? Será que Deus não se importa com isso que está acontecendo comigo? A resposta dada a Daniel por Deus é: o Deus Santo que se assenta no trono. Tinha conhecimento de tudo e tem conhecimento de tudo que ocorre com o povo de Deus quando há uma perseguição. Afinal de contas, Ele é onisciente. Mas não só Deus tem conhecimento, mas Deus faz o registro a partir do seu conhecimento onisciente de todas as coisas, ou seja, Deus registra todas as injustiças sofridas pelo seu povo, Deus registra todos os abusos que são cometidos contra o seu povo. É isso que significa "e se abriram os livros". Numa linguagem diferente da linguagem apocalíptica, numa linguagem poética, o livro dos Salmos anuncia essa mesma verdade no Salmo 56, versículo 8. O texto será projetado na tela. Diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? A verdade é que a justiça humana, ela é feita com limitações. Muitas vezes a justiça humana, ela se faz acompanhar de distorções. Não é incomum que isso aconteça. A justiça humana está sujeita a pontos de vista. E é natural que seja assim, porque se trata de justiça humana. Porém, a justiça divina possui o registro das lágrimas. Não de uma, de duas, mas de todas as lágrimas do povo de Deus, daqueles que temem a Deus, de cada pessoa que sofreu injustiças, que chorou por conta dessas injustiças. Mas se há um livro que registra as lágrimas, também haverá um livro, e neste outro livro será feito o registro dos atos daqueles que destruíram vidas, daqueles que machucaram famílias, daqueles que dilaceraram pessoas, enfim, daqueles que arrancaram lágrimas. Há um outro livro que registra todas essas injustiças feitas a pessoas inocentes. É isso que Daniel nos ensina quando ele diz: e se abriram os livros no tribunal. Terceiro lugar, Daniel recebeu não só a visão de um julgamento justo, mas a visão de um reino indestrutível. O reino de Nabucodonosor. Daniel vira esse reino chegar ao fim numa noite. Ele sabia que o reino que ele estava vivendo, o segundo, também chegaria ao fim. O reino de ouro havia acabado, o reino de prata acabaria, o reino de bronze acabaria, assim como o reino de barro também haveria de terminar. Mas ele via levantar-se um reino indestrutível, o reino do Filho do Homem, um reino eterno, um reino diferente de todos aqueles reinos que ele estava contemplando no seu sonho, na sua visão. O reino dos animais, por mais ferozes que fossem esses animais, por mais terríveis que fossem eles, terminaria. Porém, o reino do Filho do Homem não teria fim jamais, seria um reino eterno. Mas há mais um detalhe no livro de Daniel que é muito interessante, que Daniel não só previu, não só anunciou a vinda de Cristo, mas ele anunciou a morte de Cristo. Veja comigo o texto Daniel 9:26. Diz assim:
depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Eu pus aí entre parênteses, ou seja, isso não está nos melhores manuscritos, mas só aqui na tela, eu pus entre parênteses Cristo, porque Cristo em grego significa exatamente isto, o ungido. Quando Daniel fala que será morto o ungido, ele está falando a respeito de Cristo. Ele anuncia que Cristo será morto, ou seja, esse novo rei que estabelecerá um governo sem fim, o estabelecerá por meio da doação da sua vida. E aqui o contraste é grande com os outros reinos. Os outros reis mataram, os outros reis tiraram vidas para que eles pudessem ocupar o trono. Cristo, ao contrário, deu a sua vida pelos seus súditos, deu a sua vida para resgatar o seu povo. Cristo, na verdade, deixou a sua glória, se esvaziou, assumiu uma coroa de espinhos e assumiu uma cruz para conquistar o seu reino, para estabelecer o seu reino. Ou seja, o reino de Cristo está fundamentado no seu amor e não na busca do poder e não na violência como os reinos que Daniel conhecera. O próprio Cristo descreveu a sua missão usando a linguagem do profeta Daniel, usando o termo que aparece no livro do profeta Daniel. Veja Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem, disse Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Filho do Homem, expressão que aparece em Daniel, Jesus utiliza para referir-se à sua missão e diz que a sua missão é dar a vida, ou seja, morrer pelo seu povo, para a salvação do seu povo, conforme anunciado em Daniel. Termino essa meditação dirigida a você. Termino fazendo a seguinte observação. Às vezes eu tenho a impressão que nós cristãos, nós agimos mais ou menos do seguinte modo. Existe de um lado o mundo real, o mundo da semana, o mundo com as suas perseguições, o mundo com as suas lutas, com as suas tentações, um mundo dominado pelo poder, um mundo dominado pela violência, um mundo dominado pela ganância e muitas outras coisas semelhantes a estas. Esse é o mundo que nós chamamos de mundo real. Existe um outro mundo, o mundo ideal, o mundo da igreja, o mundo que nós frequentamos aos domingos, que nós visitamos, o mundo relatado na Bíblia, o mundo descrito nos livros religiosos. E muitas vezes nós cristãos pensamos da seguinte forma: se o mundo fosse como o mundo ideal que as pessoas falam na igreja, que o pastor prega aos domingos, as coisas que nós lemos na Bíblia, como as coisas seriam diferentes, mas a realidade lá fora é outra. Pois bem, o que eu gostaria de dizer para você é o seguinte: o mundo real é o mundo da Bíblia. O mundo real é este mundo que nós estamos lendo no livro do profeta Daniel. O reino que nunca acabará é o reino de Cristo. Os outros reinos que nós encontramos no dia a dia, na verdade, são distorções da realidade, são deturpações da realidade, são ilusões. A função da mensagem do Evangelho, da mensagem de Cristo, a missão do próprio Cristo é mostrar que esses reinos, eles passam, eles terminam, eles são reinos ilusórios. Portanto, se você está desanimado, se você tem sofrido perseguições, se você tem passado por lutas, e você olha e diz, essa é a realidade, esse é o mundo. Não, essa é a distorção. A realidade é o mundo de Cristo, é o governo de Cristo, e é essa a realidade que tem prevalecido e haverá de prevalecer ao final da história. Portanto, conforte o seu coração, creia que há um Deus justo, e Ele se assenta num trono santo,
E Ele domina o universo todo, a história toda. Não só há um Deus justo, mas haverá um julgamento justo. Um julgamento que levará em conta cada lágrima que foi derramada na história, cada gota de sangue que foi retirada, que foi derramada de pessoas inocentes. Mas também há um reino indestrutível, um reino sem fim, o reino de Cristo. Digo para você, esta é a realidade. O restante é distorção, ou, se você preferir, mera ilusão. Creia no reino de Cristo, ame o reino de Cristo, sirva somente a Cristo. Amém.